Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Estante da Vida, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier com mensagens do Irmão X, e é justamente o primeiro capítulo desse livro, que é um relato do encontro de um jornalista brasileiro desencarnado, com a Marilyn Monroe. Então esse jornalista ele estava ali no Memorial Park Cemetery, que é o cemitério onde que a Marilyn Monroe havia sido enterrada, né? Ele estava ali caminhando e ele diz: os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintara de verde novo, numerosas entidades, numerosos espíritos iam e vinham. Muitas dessas entidades escoradas umas nas outras, já à feição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros em pátio de hospital agradável e extenso. Numa esquina que se alteava com o terreno, duas laranjeiras ornamentais guardavam acesso para o interior da pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram o além, que desencarnaram, sob o apreço do mundo. A um canto lia a inscrição: Marilyn Monroe, 1926-1962. Surpreendido, perguntei a Clinton, dos amigos que nos acompanhavam: estão aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros desencarnados de longo tempo no mundo espiritual? Sim, respondeu ele, e assentou com expressão significativa. Não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva e você pode encontrá-la, aqui e agora. Como? O amigo indicou um frondoso almo chinês, que é uma árvore, cuja galharia compõe esmeraldino refúgio no largo recinto, e falou: ela que descansa, de certo em visita de reconforto e reminiscências. Então a Marilyn Monroe estava ali naquele cemitério, naturalmente tinha desencarnada, tinha sido enterrada ali, mas ela se encontrava ali, como ele diz, em visita de reconforto e reminiscência, lembranças, reflexões ali necessárias para ela. A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeleira loura no colo de simpática senhora que a tutelava, que cuidava dela. Marilyn Monroe, pois era ela. Exibia a face desfigurada e os olhos tristes. Informados de que não seria possível abordá-la para alguns momentos de conversa, aproximamo-nos respeitosos. Clinton fez a apresentação e disse: sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? A Marilyn pergunta. Sim, e por que não? Ele diz. A sua experiência pessoal interessa a milhões de pessoas no mundo inteiro. E o diálogo prosseguiu. Uma experiência fracassada, ela diz. Uma lição, talvez, o jornalista responde. Em que poderia ser útil? Pergunta Marilyn Monroe. O jornalista diz: a sua vida influenciou muitas vidas. Estimaríamos receber, ainda que fosse um pequeno recado de sua parte, para aqueles que lhe admiraram os filmes e que lhe recordam no mundo a presença marcante. Quem gostaria de acolher um grito de dor? Ela pergunta. A dor instrui, ele diz. Ela fala: fui mulher como tantas outras e não tive tempo nem disposição para cogitar de filosofia. Mas fale mesmo assim, ele diz. Bem, ela responde. Diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no circo do cotidiano. Então ela fala para que as mulheres não se iludam, não dêem um valor exagerado à questão da beleza, da fortuna, do sucesso, que muitas vezes esses pontos acabam sendo pontos ali bastante sensíveis que podem comprometer ali o próprio crescimento, quando isso naturalmente tem um peso muito maior do que deveria na vida ali das mulheres.
Admite desse modo, então, que a mulher ela deve permanecer no lar de maneira exclusiva, ou seja, que a mulher tem que ficar ali no lar, dedicando toda a vida exclusivamente ali a cuidar da casa, aos familiares. Ela diz, não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama, que nos pede senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro e à inteligência. Ela diz que não necessariamente a mulher deva permanecer exclusivamente no lar, que o lar é uma responsabilidade do casal, E hoje a gente percebe isso, A mulher saindo muito para o trabalho, ajudando nas despesas da casa. Então é fundamental ali que o marido, que o companheiro ajude ali na responsabilidade, Desde as questões de organização, até da própria manutenção, da limpeza, Mas em tudo, na educação dos filhos. No passado você tinha um modelo em que o homem era simplesmente ali um provedor, E que a mulher ficava com todas as obrigações da casa, da educação. E hoje, felizmente, isso tem sido cada vez mais compartilhado, na medida em que, como ela fala aqui, o lar é uma responsabilidade dos dois que tem que se ajudar ali mutuamente, Tem que colaborar ali em tudo que for necessário para que não haja uma sobrecarga ali para a mulher, que muitas vezes é uma profissional, é a mãe, é a esposa. Então a responsabilidade, de fato, ela deve ser compartilhada. Pensei em alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentava à terra inteira dali mesmo, em Horge, e ajuntei. Miss Murray, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Especialmente, ela diz. Por que? Lhe pergunto. Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência, e com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que retornei à espiritualidade, eu compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem, toda vez que a mulher foge à obrigação de amar nos filhos a edificação moral a que foi chamada. Deseja dizer que o sexo, ele fala, ela complementa. O sexo pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Então ela fala aqui muito da importância ali do direcionamento, do equilíbrio, da canalização da energia sexual, que, como ela fala, pode ser guiado para a luz ou para as trevas, que é uma energia não só do equilíbrio físico, mas até espiritual, emocional, das formas criativas, Então depende muito do rumo que cada um lhe dá, com respeito ao outro, com respeito ali a si mesmo, porque, como ela fala, hoje nós temos tanta liberdade que acabamos não respeitando essa energia criadora, não respeitando o outro, não respeitando a nós mesmos. E ela fala da importância ali da maternidade. Eu tenho uma colocação que eu acho interessante, que fala que homens e mulheres, eles têm direitos iguais, mas a mulher traz ali uma sensibilidade muito peculiar, muito particular. Então, quantas vezes ali dentro de um lar essa sensibilidade, essa visão ali do detalhe, é o carinho que essa mulher traz no papel de mãe, que ajuda ali a restabelecer o equilíbrio. Então, homens e mulheres têm direitos iguais, mas têm alguns deveres que são diferentes. Então, esse papel da mulher ali na maternidade é de extrema importância. Claro que sabemos que tem aquelas que não passarão ali pela maternidade, terão seus aprendizados, as suas lutas em outras áreas da vida, sem ali gerando filhos, mas essa sensibilidade, quando ela fala aqui da mãe, é de extrema importância dentro do equilíbrio de um lar.
E ele pede para ela clarear um pouco mais sobre esse assunto. Ela diz: eu não tenho expressões para falar isso com o esclarecimento necessário. No entanto, eu proponho-me afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo no campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais. E se não for respeitado por uma sensata administração dos valores que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado por inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Então vejo a importância do equilíbrio em relação ao sexo, do direcionamento, do respeito, né, para que ele não seja ali, nós não nos vinculemos a espíritos, como ela fala, que animalizados, espíritos difíceis, espíritos mais grosseiros, que nós podemos atrair dependendo de como nós canalizamos essa energia, dependendo dos lugares em que nós frequentamos, né, das imagens que nós vemos, dos filmes que assistimos, né, porque essa ligação muitas vezes ela é até mental. Né? Miss Mowry, considerei encantado em ouvir os seus conceitos, mas devo assegurar, não sem profunda estima por sua pessoa, que o suicídio não lhe alterou a suicidez. Vamos lembrar que existe uma ideia muito forte de que ela teria se suicidado, né? E aí ele fala, poxa, mesmo suicidando, você se mantém lúcida. E ela responde, a tese do suicídio não é verdadeira como foi comentada. Os vivos falam dos mortos porque lhes vem à cabeça, sem que os mortos possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema. A desencarnação, né, a morte, me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Em verdade, na época, eu me achava sob profunda depressão. Desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sentimento por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e fé, ingeri, quase semi-inconsciente, os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que eu tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Conseguiu dormir nessa grande transição, nesse momento da morte? De modo algum. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Gritei apavorada, sem saber de imediato identificar-me, porque eu lograva mover-me e falar ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que eu largara. Então ela fala que quando ela toma aqui esses elementos que levaram ela ali à morte, ela morre e ela se vê ali na cama, né? Sem conseguir se mexer, porque ela já estava desencarnada. Então ela viu o corpo dela ali na cama, inerte, né? Já sem vida. E ela fala que infelizmente, muitos espíritos ali, obsessores, até dilapidavam as energias. Ela fala que ela não quer dar detalhes sobre isso, mas a gente depreende que até na dignidade feminina, aqui ela foi afrontada, né, em função do comportamento que ela alimentou ali ao longo da vida. Ser-lhe-á possível, ele pergunta, explicar-nos por que terá experimentado essa percepção tão aguda justamente no instante da morte, que de modo comum traz anestesia e repouso? Por que ela percebeu tão claramente o que estava acontecendo ali, se em muitos casos há ali uma anestesia, um repouso do espírito, para depois ele acordar ali e se restabelecer? Ela fala, efetivamente eu não tive a intenção de fugir da vida. Ela não teve a intenção de se suicidar. Mas no fundo eu estava em cursa no suicídio indireto. Por que indireto? Ela não tomou os barbitúricos, as pílulas para se matar, né? Mas à medida em que esse excesso de medicação provoca ali a morte dela, ela incorre num suicídio indireto, naquele em que a pessoa não tem a intenção
de se matar, mas pelo comportamento dela, aquilo acaba levando ali à morte. Né? Mão-baratar, né? Desgastar as minhas forças em nome da arte, entregar a mim excessos que me arrasaram a oportunidade de elevação. Ultimamente fui informada por amigos daqui que não me foi possível descansar após a minha morte, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa de espíritos vampirizadores, a cujos propósitos eu aderira, por falta de discernimento quanto às leis que regem o equilíbrio da alma. E ele diz: compreendo que dispõe agora de valiosos conhecimentos em torno da obsessão. Ela responde: sim, creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência do mundo se decida ali a escutar-lhes os problemas e a resolvê-los. E para finalizar, ela diz: na condição de doente, primeiro eu quero me melhorar. Em seguida, como aluno no educandário da vida, preciso repetir as lições e provas que falei. Por agora, tudo o que eu quero é reencarnar, lutar, sofrer e aprender. Então, acho que é um relato bastante interessante, porque quantas vezes nós pensamos na Marilyn Monroe e nos vem aquela imagem da sensualidade, dos filmes, mas percebemos tão claramente aqui, né, que ela não tinha intenção de se matar, que era uma pessoa com depressão, angustiada, obsediada. Né? Então, isso muda muito ali o nosso julgamento até. Isso nós devemos estender a tantos outros que julgamos, que criticamos, mas nós não sabemos os dramas que eles carregam, assim como também as pessoas não sabem quais são as angústias, as preocupações que cada um de nós traz dentro de si. Né? Então fica aí como um aprendizado para que jamais pensemos em abandonar a vida, num suicídio direto, e muito cuidado, como no caso dela, que foi um suicídio indireto. Né? Situações em que, pelo desgaste das forças físicas, pelo uso excessivo de medicações, né? Por tantas outras coisas, nós podemos antecipar o nosso retorno para a prática espiritual. Né? Então fica aí como aprendizado. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Saudações a todos. Vamos trazer para nossa reflexão um tema do livro Vida Plena, da Joana de Ângeles, em que ela nos traz uma reflexão sobre a decisão que temos que tomar em nossas vidas para que realmente se efetive alguma mudança positiva, né? Então, no capítulo 27, em que ela intitula Decisão Necessária. E todos sabemos, né, que temos que tomar determinadas decisões nas nossas vidas e quantas vezes estamos adiando, né? Dia após dia, vamos protelando uma decisão firme que sentimos que temos que ter porque as intuições nos chegam, as inspirações nos despertam, mas insistimos em adiar quantas vezes, né? E para compreendermos melhor essa necessidade de sermos mais abertos a atitudes, vamos nos recordar de um ensinamento de Jesus que ele nos traz por ocasião de um intérprete da lei que o procura. Na verdade, ele se levanta, então nós podemos depreender que ele estava ali na sinagoga, né? Porque os judeus frequentavam as sinagogas e Jesus muitas vezes esteve presente nas sinagogas, né? E ali fazia as suas preleções quantas vezes. Então, mas a maioria, vou até abrir um parênteses, que a maioria das vezes era ali realmente na natureza, né? Ali no caminho, à beira do lago de Genezaré, nos montes, mas temos relatos de que ele esteve em sinagoga, né? Então, por algumas vezes, e essa deve ter sido uma das vezes em que esse intérprete da lei se levanta e para tentar Jesus,
ele pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Né? E Jesus então lhe diz: conheces a lei, o que está lá? Né? E o intérprete da lei então responde: amarás a teu Deus de todo o entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Né? Foi assim que está escrito ali na lei, né? E de todo o teu entendimento. E continua ele, né? Porque se buscarmos ali o mandamento, veremos. E ao próximo como a si mesmo, né? Então Jesus lhe diz: dizes bem, né? Fazes tu, né? Então Jesus lhe diz que estava certo o que ele dizia, que ele fizesse isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, né? De todo o entendimento, e ao próximo, se ele fizesse isso, ele herdaria a vida, né? A vida eterna, que significa aí a vida em abundância, né? E a vida plena. Mas esse intérprete da lei, então, para justificar a sua pergunta, uma vez que ele soube dar a resposta, ele tinha que continuar ali para justificar a razão daquela pergunta, né? Uma pergunta desnecessária, porque ele sabia a resposta, mas ele pergunta então: mas então quem é meu próximo? E aí então Jesus tem a oportunidade de nos trazer, entre tantos, 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 porque foram tantos ensinamentos e todos de profunda beleza e aprendizado, mas esse é o do bom samaritano, né? Então é mais ou menos assim, pelo que a gente se recorda. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi vítima ali dos salteadores, né? Que lhe roubaram tudo, bateram muito, e o deixaram ali no chão semi-morto. E em seguida Jesus diz: passou ao largo, casualmente vinha um sacerdote, que passando ao largo, olha e segue. Então prestemos atenção. Casualmente, então o sacerdote estava passando por ali, né? Sem um destino exatamente certo. Outro, de igual forma, né, coloca ali Jesus, então mostrando que também foi casualmente. Um levita. Levitas eram aqueles que ajudavam sacerdotes, né, nas estruturas, então eles tinham ali uma função junto aos sacerdotes. Então, passando esse levita da mesma forma, também passa ao largo e segue. E eis que vem um samaritano. Então entendamos o que seja um samaritano, né? Samaritano de Samaria. Samaria, naquela divisão das 12 tribos, né? Samaria sempre se mostrou como um grupo de pessoas que se concentravam ali, que eram como que fossem da oposição. Então eles se colocavam contra muitas coisas da lei judaica, não queriam praticar da forma como a lei colocava, né? Então eles formaram ali um ambiente próprio. Inclusive, fundaram também um templo, porque o único templo que os judeus têm é em Jerusalém, né? Nas outras regiões são chamados de sinagogas, né? Mas eles fundaram um templo, né? Para não terem que ir ao Templo de Jerusalém, como era o hábito, né, e a necessidade que eles sentiam, que todo judeu tinha, né, de ir ao Templo de Jerusalém. E para evitar isso, eles fundam o templo. Então, eles eram tidos como hereges, não eram bem vistos por nenhum judeu ali que praticava a lei, né? Seriam os párias, né? Eram assim
desprezados, mal vistos. Então, mas eis que esse samaritano vinha. E ele vinha, está escrito no Evangelho, que ele vinha com destino, né? Ele vinha com destino. Então, entendamos que ele passava por ali, mas ele tinha aonde ir. Ele estava a caminho de algo, né? Não passando casualmente. No entanto, ele não passa ao largo, ele passa perto no seu animal, olha e se compadece. Então, primeira atitude, olhar. Aí ele para, cuida, né? Pega o óleo, pega o vinho que ele tinha ali, e cuida daquelas feridas e coloca esse samaritano semi-morto no seu animal e o leva e vai para uma hospedaria. Lá na hospedaria dorme com ele, cuida dele. Pela manhã, antes de seguir para o seu caminho, ele diz ali ao dono da hospedaria que cuidasse dele, tudo que ele dá 2 denários e diz que cuidasse dele, tudo que porventura faltasse, ele daria na volta, né? E Jesus se volta para esse intérprete da lei e pergunta: qual é o próximo desse que estava caído, né? E o intérprete responde: o que praticou da caridade, né? Então, que foi o samaritano. Então, por que eu lembrei desse texto antes de nós vermos essa decisão necessária? Talvez até tenha me alongado demais, mas vamos ver o que está aqui nesse texto da decisão necessária. Mas por que eu me lembrei? Porque nesse texto nós temos atitudes positivas. Primeiro ele olhou. Depois ele parou. Depois ele executou. Então é isso que nós temos que pensar na vida, em relação ao próximo, em relação a nós mesmos. Por quê? Está lá amar ao próximo como a si mesmo. Então nós estamos dentro disso, né? Temos que nos amar também. Então, olha, olhar, parar, executar. Quantas vezes não olhamos para nós, não nos contemplamos? Como a Joana de Ângeles diz que temos que aprender a contemplar o ser humano. E se nos contemplássemos, nós veríamos a nossa essência. E vendo a nossa essência, nós perceberíamos o que deve ser mudado, né? Porque nós aprendemos lá, Kardec nos ensinou, como se reconhece o verdadeiro espírita. Né? Kardec coloca, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. As más inclinações, né, que Jung chama de sombras. Né? Então, é preciso que nos olhemos, que paremos e tomemos uma atitude, seja em relação ao outro, seja em relação a nós mesmos. Então agora vamos ao texto. Decisão necessária do livro Vida Plena. Dizes que é muito difícil a renovação interior, conforme os paradigmas do Evangelho, pelo fato de estarem muito arraigadas as imperfeições morais ao longo de sucessivas reencarnações. Afirmas que experimentas desânimo e tens vontade de desistir dos compromissos saudáveis em razão do temperamento incontrolável. Elucidas que admiras os apóstolos da fé cristã e os missionários do bem, mas que não tens fibra para agir à sua semelhança. Várias tentativas tens feito para viver de acordo com os postulados da fé espírita. Caridade, abnegação e tolerância, por exemplo. Tens tentado, vezes sem conta,
e fracassado lamentavelmente quando te dedicas ao programa de autoiluminação. Parece que uma força desconhecida e inibidora intervém e aumenta assustadoramente os desafios, fazendo-te fracassar. Então aqui é como se ela estivesse falando o que quantas vezes sentimos, né? Uma dificuldade, até se faz algumas coisas ali dentro da caridade, né? Naquele exercício de abnegação, no exercício de tolerância, mas quando estamos ali naquele ponto que queremos mesmo, né? Um programa ativo de autoiluminação, não nos sentimos motivados. Ela continua. Planejas? Não. Parece que uma força desconhecida, inibidora, vamos ver novamente, intervém e aumenta assustadoramente os desafios, fazendo-te fracassar, né? Então, e é comum, quando nós nos decidimos verdadeiramente a atitudes positivas, é comum que os desafios se intensifiquem, né? Planeja silenciar quando agredido e no instante do teste desequilibras-te e reages com violência não menor do que a do agressor. Tentas mudar as imagens mentais viciosas a que estás acostumado, todavia a fixação delas é tão forte que não as consegues substituir por aquelas que dulcificam e produzem tranquilidade. A tua luta interior é forte e sem trégua, como se fosses dois seres em apenas um corpo. Um deles harmoniza-se com a natureza, encanta-se com a beleza em todos os seus aspectos. O outro zomba dos teus anelos de aperfeiçoamento moral, oferecendo-te o prato recheado de prazeres turbulentos que te consomem os bons propósitos. Tens a impressão de que a semelhança do personagem de O Médico e o Monstro predominem as aberrações mentais e morais do Facínora, apesar das gentilezas e bondades do Esculápio, que é o médico, né? Enquanto meditas ou lês páginas edificantes que te conduzem o pensamento à elevação moral e sentes necessidade de corresponderes à expectativa, embriagas-te de alegria. No entanto, quando passa o momento de emoção superior e vês o mundo com as facilidades e descompromissos éticos, as tuas resistências espirituais cedem campo à vulgaridade e sentes o tormento da busca dos vícios em que te comprazes. Observando os frívolos e serventuários, o deboche e das manipulações dos veículos de degradação humana, percebes que esta é a tua oportunidade de fruir a experiência sorvendo o licor das paixões animalizantes que, após vivenciadas, te conduzem ao vazio existencial, ao tédio perigoso, à perda do sentido. É compreensível que assim suceda, porquanto o hábito doentio te assinala a jornada e a virtude apenas se te apresenta como possibilidade algo remota. Desse modo, não desistas de repetir as tentativas corretas, até o momento em que se te fixem como hábitos saudáveis. Essa é a luta. Vamos repetindo, até que tudo fique natural. Repete 1000 vezes a experiência que resultou negativa. Treina o sentimento novo e insiste a fim de que se torne um fenômeno psicológico normal. Não desistas do amor, já que ele, de variadas formas, chega a ti sem desistência. As edificações grandiosas começam no planejamento. As enfermidades devoradoras instalam-se quando o organismo deperece. As guerras se originam nos períodos em que a paz se debilita. As condutas de menor porte
desgastam as forças morais que, a pouco e pouco, esgotam-se. Não antecipes em tuas tarefas resultados pessimistas, porque a falta de entusiasmo compromete o trabalho e traz derrota antecipadamente. Utiliza-te da oração a fim de fortaleceres as meditações. Não creias que essa é uma terapia religiosa piegas. Trata-se de uma energia que, bem canalizada, responde com segurança à aspiração humana. Então, a oração, né, nos fortalece para as meditações. A oração nos fortalece para as meditações. E não pensemos que isso é uma coisa piegas, né? É realmente uma fonte de bênçãos, uma fonte de energia, está ao alcance de todos nós. Mas continuemos no texto. Entre o fazer e o não realizar o bem, opta por praticá-lo e verás que o resultado é surpreendente. Contorna com paciência as situações perturbadoras, evitando envolver-te nas suas malhas constringentes. Estás na terra para que te reabilites de enganos e crueldades. Não te surpreendas com algumas ocorrências e circunstâncias desastrosas. As leis universais são inderrogáveis, funcionando com igual rigor em toda parte para com todas as criaturas. Aprende a solidariedade e pratica-a, porque a terra também necessita de ti para evoluir tanto quanto necessitas tu. Não adies mais a tua decisão de iniciar o programa de redenção. Torna-te importante onde te encontres e sê tu quem gera simpatia e bem-estar. Talvez os teus colegas não prestem muita atenção em quem tu és, o que fazes, a forma como vives. No entanto, quando não possas estar presente, que todos sintam a falta da tua pessoa gentil e discreta. O mundo está cheio de risos e glórias efêmeras, que são máscaras colocadas em faces maceradas pelas dores íntimas, frustrações e anseios que não se tornaram realidade. Ademais, são incontáveis os números daqueles que são atormentados por espíritos ociosos, perversos, adversários do passado em processos danosos de obsessões de longo porte. O desconhecimento da interferência dos espíritos desencarnados na existência das criaturas humanas é um terrível fator de sofrimentos de toda espécie para a vida física na Terra. Tendo-se em vista a realidade do ser imortal, acumulando-se as ações nas diversas existências corporais, gerando situações correspondentes a elas mesmas. E eis porque a proposta orai e vigiai é de importância capital, auxiliando as criaturas humanas a precatar-se deste mal que domina grande parte da população terrestre. Um jovem desejou seguir Jesus, mas deveria antes enterrar o pai que morrera, e por causa de um corpo morto, perdeu o amanhecer da vida feliz. Vigia tu, porque os mortos para a verdade pululam, e os vivos, os cantores da imortalidade, encontram-se no teu caminho. Reflexiona e elege o que te seja melhor. Que fiquemos em paz.